legal esse processo aí, o início da nossa gravação. Vamos então dar início agora à nossa aula. Bom dia a todos. Como eu mencionei para aqueles que chegaram agora, será a correção dos exercícios que eu enviei para vocês na semana passada, semana retrasada. Acho que foi na semana retrasada porque houve o simulado, certo? Então vai ser a correção dos exercícios de Aristóteles. Já pedi para aqueles que já estavam antes, aqueles que chegaram agora, mandei o nome e a presença aí no chat, para a gente conseguir processar aquela planilha de presença para vocês. Então, vamos começar aqui nossa correção. Deixa eu... Cadê? Apresentar. Uma guia. Aqui. Certo, todos conseguem ver, o Zoom tá bacana. Então, uma breve recapitulação, gente, do que foi apresentado na semana passada. O tema, na semana retrasada, aliás, o tema foi Aristóteles e o mundo sensível, e o material ele trazia aí o contraste com o pensamento de Aristóteles e o pensamento de Platão, certo? Como a própria chamada da aula menciona, Aristóteles ele se concentra mais no mundo sensível, e isso era o gancho para conseguir contrastar a teoria dele com a posição que Platão assumia, certo? Eu percebi que muitas pessoas tiveram bastante dificuldade para encarar, para perceber essa distinção entre o pensamento dos dois. O Platão a gente pode considerar como mais idealista, certo? Algumas respostas dos exercícios do plural mencionavam que ele era defensor do inatismo. Atenção, Platão ele nunca mencionou o inatismo. A teoria das ideias do Platão, ela tem o nome de reminiscência. Por que reminiscência? Porque é lembrar do contato que nós tivemos com essas ideias no mundo das ideias, certo? Então, a gente, quando morre, nossa alma desprega do corpo, nós vamos para esse plano inteligível, que é o mundo das ideias, e lá a gente consegue contemplar as formas. O que são essas formas? São as ideias. A ideia do bem, a ideia da beleza, a ideia do amor, certo? Então, existe um mundo onde essas ideias, elas possuem realidade sensível. Aliás, elas possuem realidade, elas existem de forma separada e não apenas no nosso intelecto. Essa é mais ou menos a posição do Platão. O Aristóteles ele já criticava Platão por multiplicar os mundos para tentar explicar isso. Então, o Aristóteles, essas ideias não existem de forma separada, elas são conhecidas através dos nossos sentidos e processadas através da nossa razão, certo? O que complicou mais a nossa exposição, da nossa aula, foi quando a gente chegou nos conceitos de Aristóteles, que concentravam ato, potência, substância, as 4 causas e as 10 categorias. Sem mencionar todas as 10 categorias, a gente pode exemplificar como as qualidades de determinado sujeito. Esse sujeito é a substância. E essa substância, ela se modifica. Ela é alguma coisa agora em ato e ela se transforma em algo no futuro, que é a potência. De maneira geral, essa é a retrospectiva do conteúdo trabalhado há 2 semanas. Vamos agora para os exercícios, certo? Deixa eu conferir aqui se foi tá no chat, certo? Então vamos lá, exercícios. Com base no trecho que segue, diga qual a importância da razão e dos sentidos para Aristóteles. Então, lendo aqui o trecho, que é retirado de uma das obras de Aristóteles, chamada Metafísica. Metafísica aqui no grego, meta significa além e física é natureza. Certo? Esse nome aqui só foi dado por causa da catalogação dos livros de Aristóteles, e esse livro específico ficou depois da prateleira da física. Então ficou o livro depois da prateleira da física, o livro depois da física, metafísica. É curioso. Então tá, todos os homens, por natureza, ou seja, é natural do homem, desejam conhecer. Sinal disso é o prazer que nos proporciona os nossos sentidos, pois ainda que não levemos em conta sua utilidade, são estimados por si mesmos. E acima de todos, deixa eu ativar uma aula aqui. E acima de todos, o sentido da visão. Certo? Isso aqui é muito comum nos gregos. Eles davam muita importância para o sentido da visão, porque a visão ela consegue enxergar além. Por exemplo, a minha audição ela é limitada pelo contato que eu tenho, pela proximidade que eu tenho de algum objeto sonoro. Certo? O meu tato também, eu só consigo atingir as coisas através da distância dos meus braços. Certo? Ou daquilo que eu estou tentando tocar, a proximidade com os objetos. A visão não. A visão ela consegue ir muito mais além do que os outros sentidos alcançam. Certo? Por causa desse ver, desse analisar as coisas, eu consigo perceber as sutilezas e os detalhes dos objetos.
certo? Isso aqui é uma defesa que vem desde Platão. Por outro lado, não identificamos nenhum dos sentidos com a sabedoria. Ou seja, todos os sentidos eles servem para conhecer, mas nenhum deles se reserva para a sabedoria de forma específica. Para alcançar a sabedoria é preciso ter todos eles, certo? Se bem que eles nos proporcionem o conhecimento, mas fidedigno do particular, não nos dizem, contudo, o porquê de coisa alguma. Os sentidos, então, resumindo. Deixa eu permitir aqui entrar, João. Lucas, qual página? Ah, bom, aqui no meu material é a página 46. Deixa eu conferir aqui. 28 no livro de vocês. Página 28. Certo? Acho que deu certo. Certo, Gustavo? É a página 26. Pessoas. Ok. Então tá. Então, por que de coisa alguma? Então, resposta que o gabarito apresenta. É a partir dos sentidos que tomamos gosto pelo conhecimento. Todavia, para que se alcance a sabedoria, é necessário mais do que os sentidos, já que a razão deve processar as informações obtidas por eles. Certo? Então, existe a defesa dos sentidos para Aristóteles, só que eles sozinhos não conseguem nos oferecer o conhecimento. Se eu for me guiar apenas pelo tato, eu só vou conhecer a textura das coisas. Se eu me guiar apenas pelos sons, eu só vou conseguir conhecer os sons, a visão pela qualidade dos objetos, enfim. Isoladamente, cada sentido ele não consegue me proporcionar um conhecimento total de determinado objeto. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter todos os meus sentidos para conseguir fazer a minha razão abstrair essas qualidades e conseguir processar essas informações e alcançar o conhecimento ou aspirar à sabedoria, certo? Por isso que Aristóteles dá muita importância para os sentidos. Eles são o começo para se chegar ao conhecimento. Só que eles sozinhos não vão me levar até lá. Eu preciso da minha racionalidade. Por isso que por isso que Aristóteles defende aí os sentidos, mas com o acréscimo, com o adicional da racionalidade. Beleza? Então, questão 2. Na definição de cada ser está contida sua substância. Novamente, um trecho retirado aqui da Metafísica de Aristóteles. E a pergunta a respeito desse trecho. Como você conceitua a substância e qual é a diferença entre ela, a substância, e as demais categorias definidas por Aristóteles? Certo? Essa resposta aqui, muita gente pegou. Pessoal, toma cuidado. Eu não ligo da pesquisa da internet. Vocês podem consultar o Braille, Brasil Escola, Wikipédia. Vocês podem consultar qualquer referência bibliográfica que vocês precisam. Às vezes elas são até mais claras do que o próprio professor está tentando explicar. Mas tentem escrever com as suas palavras. Principalmente quando eu estou corrigindo aqui no computador. É muito fácil eu pegar, copiar as respostas, principalmente porque as respostas de vocês aparecem todas juntas. Então é sempre possível encontrar aí as semelhanças. Aí a gente sempre descobre o site em que essa resposta foi retirada na íntegra, certo? Às vezes acontece das explicações, das respostas serem iguais devido à explicação do professor. Mas é fácil encontrar um site que foi retirado. Tem que escrever com as palavras de vocês. Beleza? Então, voltando aqui. Então, vocês deveriam conceituar a substância e tentar diferenciar ela das outras categorias, certo? Lembrando que elas são 10. Quais são essas 10 categorias? A primeira delas é a substância, certo? E as outras, que são as novas, é a quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, estado, hábito, ação e paixão. Ou seja, são muitas categorias. Essas categorias, elas servem para quê? Elas são as formas de descrever determinado objeto, ou, no caso, a própria substância. Por isso que fala que ela é a primeira categoria. A substância primeira, ela é a primeira categoria e as demais só resumem a tentativa de descrever as qualidades que elas possuem, certo? Os adjetivos que essa substância pode possuir. Então, resposta aqui. A substância é a primeira categoria, sem a qual as outras não existem. Por quê? Porque para eu conseguir definir a cor de alguma coisa, eu preciso ter a coisa para depois definir essa cor dela, certo? Um exemplo. Qual é o exemplo do touro? Eu tenho o touro, que é a primeira substância. E a partir dessa substância que é o touro, eu consigo extrair as outras categorias. Cor, força, tamanho, certo? É assim que funciona.
Então, a substância é a primeira categoria, sem a qual as outras não existem. É aquilo que dá a uma coisa o seu caráter determinado, de coisa específica. Ou seja, é graças à substância que algo é aquilo que é. Olha só que pleonasmo, né, parece. As demais categorias existem apenas em função da substância. São um complemento na determinação do seu modo de ser. Pessoal, por que isso é importante? Porque na Grécia Antiga existiu o problema do ser. O que é o problema do ser? O problema das coisas. Por que as coisas são como elas são? Certo? Isso se chama ontologia. Ontologia, onto é ser. Ontologia é estudo. Então, existiu o estudo do ser das coisas. Eu não estou querendo estudar o ser desse copo, ou o ser do meu celular, ou o ser das coisas. Eu quero entender o ser de forma geral. Vamos encontrar descrições que sirvam para todos os objetos existentes no mundo. Esse era o problema do ser na Grécia Antiga. Por isso que Platão ele vai tentar explicar o ser de uma forma diferente, através das formas, através das ideias do mundo inteligível. O Aristóteles já não, ele já vai pegar a via do sensível, a via dos sentidos, o conhecimento empírico e vai conseguir extrair essas categorias. Por quê? Porque ele está tentando entender esse ser. O problema do ser não é simplesmente de descrevê-lo, mas tentar resolver o problema da mudança. Como que eu consigo entender que uma coisa é determinada, é algo, se daqui a pouco ela vai se mudar? Por exemplo, como a água. A água que eu coloco no meu canetão para ferver e para tomar meu café. Como que eu trabalho essa mudança? Hoje isso não é uma pergunta que interessa para a gente. Por quê? Porque a gente já tem as explicações físicas, as explicações químicas, e a gente às vezes nem se prende a tentar definir ou entender como que funciona essa transformação no mundo sensível das coisas, no meu próprio crescimento, no crescimento dos objetos, das sementes, das árvores, enfim. Então, essa transformação é outro problema contido no ser, e por isso que necessita das categorias, do ato da potência e das 4 causas para conseguir explicar esse serzinho aqui, ó, que é o maior problema da filosofia grega, se não da filosofia inteira, certo? Então, essa aqui seria a resposta da 2, e o motivo dela ser tão difícil assim de ser respondida. 3. Aristóteles resolveu satisfatoriamente a questão da mudança. Aquilo que a gente estava mencionando, ó, o problema do objeto que muda, e se ele muda, como que eu alcanço o conhecimento? Que preocupou muitos filósofos anteriores a eles, afirmando que um objeto pode mudar e continuar sendo. Ele apontou 4 causas para o movimento interior que resulta nas transformações da matéria. Quais seriam essas causas? Dê um exemplo de cada uma delas. Então, mais uma vez aqui, é uma pergunta que tem 2 perguntas dentro dela. Então, ele pergunta as 4 causas e um exemplo para cada uma, certo? Então, aqui o gabarito ele apresenta dessa forma. O texto da aula cita as 4 causas. As 4 causas: material, eficiente, formal e final. Bem como os exemplos apresentados no texto da aula, certo? Os alunos devem ser encorajados a citar outros exemplos além dos que aparecem no texto para ilustrar, certo? No caso aqui, o texto da aula ele traz esses e traz essa tabela também, onde ele apresenta a causa. Aqui teve um erro, né, de digitação, mas então é a causa material, causa eficiente, causa formal e causa final. E dá 2 exemplos, da casa e da cadeira, certo? Na minha explicação lá dos slides que eu ofereci para vocês, eu já peguei o exemplo da estátua, que é um exemplo que o material traz, e o exemplo da árvore, certo? Da semente, da árvore e de tudo aquilo que ela pode virar, tanto cadeira, quanto mesa, enfim. Então, a causa material da casa é um tijolo, ou seja, é a matéria que compõe essa substância, certo? A causa material, no caso da cadeira, é a matéria de que ela é feita, que pode aqui ser a madeira. A causa eficiente é aquilo que faz essa coisa sofrer as mudanças. No caso da casa, é o construtor que realiza a sua construção. No caso da cadeira, é um carpinteiro, certo? No caso da semente, da árvore, é a própria natureza. Aí que vem a diferença entre as produções humanas e as produções da natureza, certo? A natureza, ela possui já esse mecanismo natural para fazer as coisas se transformarem, o vir a ser da filosofia. Nas construções humanas, a gente precisa desse elemento, que é o carpinteiro ou o construtor, nesse exemplo aqui, certo? A causa formal é a forma daquilo que eu estou tentando construir. No caso da casa, é a forma de casa.
e no caso da cadeira, é a forma da cadeira. E a causa final é a finalidade de determinado objeto, certo? No caso da casa, nossa, agora eu parei para pensar nessa cacofonia que eu tô falando, certo? A causa final da casa é morar, e a causa final da cadeira é ser utilizada para sentar, certo? Então, são esses aqui os exemplos que podem ser citados, mas poderiam ser mencionados qualquer outro, desde que nos exemplos fosse citado as causas e a matéria, aquilo que é responsável por sua mudança, a forma que ela possui e a finalidade para que ela foi criada, certo? Esses foram os exercícios da aula, certo? Agora a gente vai para os exercícios da tarefa, que acho que foi um pouco mais complicado que esses apresentados, beleza? Vamos lá. Qual diferença entre os pensamentos de Platão e Aristóteles são apontados pelo texto que segue, certo? Então são os dois filósofos aqui trabalhados, então vamos ler juntinhos. Essa compreensão foi obtida através da ideia aristotélica de potencialidade. Ideia essa excepcionalmente capaz de proporcionar uma base conceitual para a mutação e para a continuidade ao mesmo tempo. Parmênides, outro filósofo grego aqui, extremamente difícil, a gente tentou mencionar ele aqui na nossa última aula e vocês perceberam que era bem complicado. Não permitira a possibilidade racional de mudança real, porque algo que é não pode se transformar em algo que não é. Porque o não é não pode existir, por definição. Recapitulando aqui os conceitos de Parmênides. Parmênides, ele trabalha para tentar definir o ser, ele define ser e não ser. Ser é tudo aquilo que existe e que eu consigo pensar. Não ser é a negação de tudo aquilo que existe e tudo aquilo que eu consigo pensar. Por isso que, por definição, o não ser não existe. O não ser não é possível, certo? Essa ontologia do Parmênides, ela não permitia nem a falsidade e nem a mudança, certo? Por quê? Porque eu posso falar a respeito de qualquer coisa, porque eu estou falando das qualidades positivas, das qualidades que existem em determinado objeto, certo? Por isso que não existe a possibilidade de mudar. Então, para o Parmênides, a mudança ela é ilusória. Uma vez que não existe essa mudança, então tudo que eu falar a respeito das coisas é necessariamente verdadeiro. Esse é um problema muito complexo, certo? Presente na crítica de Platão para o Parmênides. E Platão também ele tenta resolver de uma forma muito mais difícil, através das formas, e que o Aristóteles ele consegue resolver através das suas categorias, do seu ato da potência, que não precisa de um mundo outro para tentar justificar essa mudança. Por quê? Porque os próprios sentidos e racionalidade humana dão conta dessa mudança, que não passa de abstração, certo? Ou memória. Platão também é atento ao ensinamento de Heráclito, outro aqui que já admitia a mudança por completo, de que o mundo natural está em fluxo constante. Havia, por conseguinte, localizado a realidade nas formas imutáveis. Aqui, ó, aqui a gente tem a apresentação do pensamento platônico, certo? A realidade das formas imutáveis, ou seja, são formas que existem, certo? Transcendia o mundo empírico, ou seja, estava além desse mundo sensível que nós vivemos, isto é, o mundo percebido pela experiência. Mostrou, no entanto, uma distinção verbal que lançou luz no problema do Parmênides. Esse aqui é outro problema contido na filosofia, que é a filosofia da linguagem. Mas, enfim, o problema de Parmênides. Este não fazia distinção entre dois significados claramente diferentes da palavra é. De um lado, pode-se dizer que uma coisa é, no sentido de que ela existe, enquanto que do outro pode-se dizer que é quente ou que é homem. Ou seja, é a qualidade de atribuir um predicado ou atribuir um adjetivo para determinado objeto, ou substância, ou sujeito, certo? No sentido afirmável de um predicado. Baseado nessa importante definição, Aristóteles afirmou que uma coisa pode mudar e tornar-se outra se houver uma substância sucessora que sofra a mudança de um estado real, determinado pela forma inerente a essa substância. Texto complicado, hein, gente? Desse modo, Aristóteles movia-se para a reconciliação com as formas platônicas, através de fatos empíricos de processos dinâmicos naturais, e sublinhava mais profundamente a capacidade do intelecto humano em reconhecer esses padrões formais no mundo sensível. Então, é aqui no finalzinho que a gente tem a distinção entre os dois pensamentos desses dois filósofos, certo? No caso do Platão e do Aristóteles.
Platão com a realidade das formas sensíveis, e aqui a capacidade do intelecto humano em reconhecer esses padrões formais no mundo sensível, certo? Um pouquinho mais, um pouquinho antes também. Ouvia-se para a consideração das formas corpóreas através dos fatos empíricos de processos dinâmicos e naturais. Certo? Então, resposta oferecida pelo material no nosso gabarito, que eu sempre envio para vocês. O meu comentário, mais a resposta oferecida pelo material, na caixa lá de retorno, da devolutiva das questões. Então, respondendo, segundo Aristóteles, a partir da observação do mundo sensível se percebem as mudanças que ocorrem nas coisas, na observação do mundo sensível. Nesse sentido, o mundo está em constante mudança, e o intelecto, ou a razão, tem condições de reconhecer os padrões e a dinâmica dessas mudanças. Platão, por sua vez, afirma a existência de formas imutáveis. Certo? Aqui o material não desenvolveu tanto assim a diferença entre o pensamento de Aristóteles e Platão, não descreveu tanto o pensamento de Platão, porque o foco é o pensamento do Aristóteles, certo? Que dá ênfase a essa observação do mundo sensível, certo? Então, questão 2 aqui, eu acho que inclusive é a última, certo? Então vamos ler juntos, que é a questão 2 dos exercícios da tarefa. A valorização do mundo material foi uma grande contribuição do pensamento aristotélico. Segundo Aristóteles, para se obter o conhecimento do universo, deve-se estudar as causas materiais das coisas e, com base nelas, buscar aproximação entre as causas formais e finais. Essa afirmação nos faz pensar sobre a importância de uma atuação consciente no mundo, já que o homem é também um criador de formas e deveria refletir sobre a finalidade e a adequação de suas criações. Ou seja, refletir sobre a finalidade, ou seja, refletir sobre suas consequências daquilo que ele produz. Tendo isso em vista, observe a imagem abaixo. Em seguida, leia o texto que fala sobre o trabalho da escultora ítalo-brasileira Ana Maria Maiolino. Certo? Aqui temos a foto dela, produzindo aqui esse vaso. Acho que é um vaso, certo? As mãos sujas, ou seja, é o próprio fazer relacionado a mãos, da construção, a produção manual. Todos esses objetos têm a marca da mão. É a mão que faz, modela, compacta, aperta, amassa, estica. A mão faz. É o molde. Em geral, tudo que a mão realiza no dia a dia tende a desaparecer sem nos darmos conta, até mesmo no próprio momento em que agimos. Ela age e nos esquecemos daquilo que ela toca, apanha, pega, puxa, entre tantas outras ações. Na sociedade industrial moderna, a repetição está associada à divisão social do trabalho e à alienação. O trabalho repetitivo domina os indivíduos sem que eles sejam capazes de totalizar o seu sentido. Suas ações permanecem sempre um fragmento desarticulado. Essa situação universal também tende a impregnar o cotidiano, tornando-o cada vez mais mecânico e programado. Ou seja, não refletimos a respeito de todas as nossas ações. Daí, frequentemente, não nos darmos conta das mãos e das ações. Elas parecem ter adquirido uma independência que as coloca, em última instância, além da consciência. Tornam-se meros instrumentos operativos e especializados. Isso aqui é muito interessante, a maneira como o material trabalhou esse texto. Ele pega aqui o gancho do Aristóteles, da mudança do fazer, tentando unir a produção própria que Aristóteles destaca em sua teoria, utiliza aqui a produção dessa escultora, certo? E depois promove a reflexão a respeito do nosso fazer e daquilo que a gente esquece das nossas ações. Certo? Muito interessante essa maneira como o material trabalha, certo? Aqui é o lugar onde esse texto foi retirado, certo? Agora reflita. Em sua opinião, qual é a importância do fazer para o ser humano? E quais são as possíveis consequências de uma atuação pouco consciente sobre a realidade? Pessoal, não é porque o material traz sua opinião que qualquer opinião pode ser válida, certo? Apesar de toda opinião, todo argumento que vocês apresentam, ele precisa ser bem desenvolvido para conseguir fundamentar o posicionamento de vocês a respeito do que está sendo cobrado. Nessa questão, por exemplo, que daria para ser mencionado. A teoria do Aristóteles,
certo? A nossa capacidade de refletir sobre os nossos atos, mencionar aqui o trabalho da cultura e também falar sobre essas ações mecanizadas, onde a gente não reflete a respeito das consequências daquilo que fazemos, certo? Mais ou menos é assim que deve funcionar, para você conseguir justificar a sua opinião de forma satisfatória, certo? Aqui, então, o gabarito que ele fornece, a resposta é livre. De fato, ela é livre, só que precisa ser bem fundamentada. E pode resultar tanto de uma reflexão pessoal, como de um amplo debate com a turma. Sobre a importância do fazer, dificilmente os alunos chegarão à conclusão de que não é importante para o ser humano, já que uma das características humanas é justamente a capacidade de atuar sobre a realidade, de criar formas. Alguns podem lembrar que muitas vezes o ser humano é acusado de brincar de Deus. E nesse sentido, a imagem do artista modelando barro pode muito bem ser associada ao mito bíblico da criação do homem. Olha só que salto que o material faz para as possíveis interpretações da imagem acima. Certo? Sobre as consequências de uma atuação pouco consciente, os exemplos são diversos e podem se referir tanto a aspectos pessoais como a problemas sociais mais amplos. É bem possível que os alunos se lembrem de efeitos negativos decorrentes da má utilização da tecnologia, como o aquecimento global, assuntos que têm recebido grandes destaques na mídia, certo? E aqui a leitura complementar, o Deus aristotélico, certo? Aristóteles dividiu o universo físico em duas partes, a região sublunar e a região supralunar. A região sublunar é constituída de 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Cada um deles tem seu lugar natural. Assim, a terra e a água, que são corpos pesados, têm seu lugar natural embaixo. Uma vez jogados, tendem a cair. Já o fogo e o ar são leves, seu lugar natural é em cima. Cada coisa tende a permanecer em um lugar estático no universo, em repouso. E só é retirado desse lugar por meio de um movimento violento. Para que esse movimento se realize, é necessário que um motor se una ao objeto retirado do repouso. Esse motor pode ser entendido como um cavalo que puxa uma carroça, ou como uma mão que arremessa a pedra. Já a região supralunar é constituída pelo éter, que se caracteriza pelos movimentos circulares e contínuos, ao contrário da região sublunar, onde predomina o movimento retilíneo e descontínuo. Daí a perfeição da região, uma vez que o círculo que dá forma ao movimento dos corpos celestes é a figura mais perfeita. O mundo supralunar seria constituído de uma sucessão de esferas, cada qual funcionando como motor da esfera que está abaixo. Afinal dessa sucessão de esferas se encontraria o primeiro motor, um ato puro, movimentando o universo como sua causa final. Aristóteles chama o primeiro motor de Deus. Trata-se de um ser eterno e imóvel, uma forma perfeitamente realizada e sem existência física. Dotado de existência física, seria colocado no fluxo de mudanças, limitando, portanto, sua perfeição. Sem participar do processo de transformações e realizações, o Deus de Aristóteles é pensamento autocontemplativo, um pensamento que se pensa a si mesmo. Ao se referir ao mundo supralunar, Aristóteles acabou por abordar um objeto que está além do mundo material, ou seja, além da física. Nesse sentido, surgiu a expressão metafísica, que se refere a tudo aquilo que está além da experiência dos sentidos, por exemplo, a ideia de Deus. Esse último texto aqui de leitura complementar, ele serve para mostrar aí a concepção do Aristóteles de Deus. A concepção de Deus aristotélico não é igual à ideia do Deus cristão, certo? Aquele Deus que cria tudo e que tem uma existência preparada. O Deus aristotélico, ele é o responsável por todo o movimento que existe aí na realidade. Beleza? Pessoal, era mais ou menos isso que eu queria comentar com vocês, certo? Apresentar dos exercícios da aula. Há alguma dúvida a respeito dessa matéria? Alguma coisa? Perguntem agora, porque vocês perceberam que Aristóteles é difícil e daqui para frente a filosofia ela só vai ficar mais complexa, ela vai ficar muito mais complicada, porque vão ser os autores que nós vamos estudar adiante, eles vão retomar muita coisa do que já foi dita em Platão e Aristóteles. O Aristóteles é bravo, Gustavo, ele é muito bravo. Por que eu estou falando isso, gente? Porque o Aristóteles e o Platão, eles representam aí os dois extremos da filosofia. Um é o idealista, defensor do idealismo, da primazia das ideias, da importância da razão. O Aristóteles, ele já é encarado como aquele defensor do empirismo, do conhecimento sensível, certo? Então, esses dois extremos, eles continuam
em toda a história da filosofia. O que a gente tem são autores tentando ou reconciliar esses dois, ou mostrar que cada um deles estava mais certo, certo? A história da filosofia, ela funciona dessa forma. E conforme os filósofos mais modernos que tentam associar esses dois, é muito mais difícil. Por quê? Porque eles vão estar trazendo todos os conceitos aí que já foram trabalhados antes, ou seja, as categorias, a substância, a essência, certo? Por isso, eu repito, há alguma dúvida a respeito? Não? Tá certo, pessoal. Eu agradeço aí a participação de vocês, certo? Semana que vem temos nova aula de sociologia. Aguardo vocês para a nossa aula de empreendedorismo, certo? Bom, a pergunta que eu tenho sobre empreendedorismo eu faço com vocês na nossa aula das 11, certo? É às 11, beleza? Às 11 nossa aula, certo? Então, aguardo vocês. Eu que agradeço aí, obrigado, Lavinho, eu que agradeço a presença, a participação de vocês. Enfim, até às 11 para a nossa segunda aula, beleza? Tchau, tchau para vocês, tudo de bom.